Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Otávio Toledo, que para aqueles que não sabem é o meu nome. O vídeo de agora vai ser uma reação ao José Cobori no podcast Três Irmãos, no qual ele fala sobre a ruína do modelo neoliberal. Ou possível ruína, vamos ver do que se trata isso aqui. Mas primeiro eu quero que vocês curtam o vídeo se gostarem dele, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem com os amigos para trazer mais gente para a discussão e deixem seus comentários aqui embaixo, no campo abaixo do vídeo. E se quiserem contribuir diretamente com o canal, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão aqui do lado, no canto inferior direito da sua tela. Agora, sem mais delongas, comecemos. Bom, outra coisa que eu queria saber a opinião sua e a opinião do Jones também. Eu vejo uma geração da década de 80, de 90, esse discurso neoliberal pegou muito, assim, muito, sabe? E também vejo que essas pessoas estão despertando, estão acordando, estão falando assim, pô, isso não mudou em nada a minha vida, eu estava enganado. Será por que esse discurso pegou nessa geração aí? Queria a opinião de vocês sobre isso. Se vocês concordam com isso também. Cara, na verdade, esse soft power do sistema imperialista americano funcionou bem, né? Quem seguiu o consenso de Washington, e o Fernando Henrique seguiu, né? Desde a década de 80 para cá, a gente adotou esse modelo. E tem todo um discurso, tem todo um domínio da mídia, né? De implementar isso. Mas, cara, eu tenho esperança. Também vale lembrar que nos anos 90 foram a década da derrocada da União Soviética, que decaiu no começo dessa década, deixou de existir, então houve uma predominância do discurso da ideologia, da propaganda neoliberal nessa época. Assim, tendo essas minhas participações nesses podcasts da Faria Lima, que eu achava que ia ser muito atacado, e eu vi que tem muita gente lá que trabalha, que é a classe trabalhadora, que eu brinco com eles, cara, quando eu tô falando mal do mercado, eu não tô falando mal de vocês, não. Vocês são classe trabalhadora, né? A grande maioria ali é classe trabalhadora, é o cara que tá lá e vai todo dia, bate ponto, trabalha e tá prestando serviço lá. E eu senti, assim, uma repercussão positiva, sabe? Deles estarem querendo ver outras alternativas também, desse pessoal que realmente que tem uma certa inquietação com o modelo, mesmo trabalhando lá na Faritando lá, eles falam, pô, até que enfim vem um cara que falou uma coisa diferente, né? Os caras da Faria fazem sempre a mesma coisinha, né? Tem sempre a mesma cartilha, o mesmo discurso, tudo que a gente fala aqui sobre inflação, sobre taxa de juros, todo mundo pensa igual. E eu sinto uma inquietação de pessoas ali querendo alternativas, assim, e gostando, assim, pô, o cara falou interessante, né? Faz sentido. Então eu acho assim, o nosso papel é esse, né? É despertar nessas pessoas que esse discurso da classe dominante não é para a sociedade toda, né? Não é para o bem da sociedade toda. E essa que é a questão, esse discurso que vem da classe dominante, que é da classe burguesa de cima para baixo, ele é um discurso que só funciona mediante muita doutrinação ideológica, porque, na verdade, os interesses da classe dominante são diferentes dos interesses das pessoas da classe trabalhadora. Então, para que esse discurso funcione, ele precisa vir imbuído de uma dose cavalar de propaganda, enfim, de algo que torne esse discurso mais palatável para a classe trabalhadora, para convencê-la de que esse discurso também está nos melhores interesses da classe trabalhadora. E tem gente que parece que não se liga de que é parte da classe trabalhadora, ainda mais com essa coisa da classe média. Tem gente que se considera diferente, se considera pertencente a uma classe diferente das pessoas que estão um pouco mais abaixo na escala social, quando na realidade todas as pessoas que estão trabalhando fazem parte da mesma classe, e todas as pessoas que estão trabalhando têm interesses em comum, que são diferentes dos interesses das pessoas no topo da pirâmide. O discurso que eles colocam, e 80% da mídia hoje pertence ao mercado financeiro, tá? Eles são donos da mídia hoje. Esse discurso, na realidade, é para perpetuar essa desigualdade, né? Porque é favorável para eles, né? É favorável para a concentração de renda. Essa política monetária é bastante óbvio que é favorável para eles, né? Os grandes fundos estão lá ganhando 15% tranquilo, né? Inclusive na remuneração das reservas bancárias. Então, assim, existe, acho que isso que o Jones falou no início, né? Existe
um resquício, uma fagulha dentro da classe trabalhadora, mesmo das que trabalham no mercado financeiro, de que alguma coisa está errada e precisa ser mudada, né? E eu acho que o nosso papel é despertar essa fagulha, né? Transformar ela numa chama, daqui a pouco num incêndio. Tem uma teoria da arte. A ideia é essa, a gente tem que tentar sempre convencer as pessoas que são da nossa própria classe de que os interesses que nós temos enquanto perspectiva de classe são os mesmos interesses delas, e que os interesses delas não são os mesmos interesses de quem está no topo. Quem está no topo tem interesses diversos, tem interesses que são muitas vezes antagônicos. É isso que a gente tem que tentar explicar sempre com muita paciência, porque hostilizar as pessoas que não entendem isso não é contraproducente, não vai levar a gente a lugar nenhum, só vai criar mais animosidade entre pessoas da mesma classe, ou seja, exatamente aquilo que a classe burguesa quer. Eles querem que a gente esteja dividido para ser mais facilmente conquistado. Da guerra que fala que tem que dividir para conquistar, né? Parece que nenhum discurso mais divide as pessoas que o discurso neoliberal. Acho que você fica totalmente separado das outras pessoas, totalmente individualizado. Isso separa pra caramba, acho que conquista pra caramba também. Acho que, para além disso, eu acho que a própria realidade... Eu não tinha me ligado que o John estava participando desse podcast também, mas vamos ouvir o que ele tem a dizer. Ele está colocando desafios, porque, por exemplo, a pandemia, ela gerou uma reflexão global sobre capacidade de produção no complexo econômico industrial da saúde, né? Vamos lembrar que durante a pandemia a gente não tinha respirador, o Donald Trump estava roubando os respiradores do mundo inteiro, a gente tinha que fazer uma operação de guerra para importar respirador, passando pelo caminho mais longe de países africanos para chegar no Brasil. Ficou muito claro que a gente dependia da importação de luva, de máscara, de bisturi, de respirador, de aqueles medicamentos para fazer a intubação e por aí vai. A tendência, inclusive, no mundo do pós-pandemia é o fechamento do mercado de consumo dos países e o estímulo a uma política nacional de produção de fármacos, de material médico hospitalar, meios de diagnóstico, por aí vai. O Brasil é um dos poucos países grandes que está na contramão do mundo. Porque a tendência da China, da União Europeia, do Japão, dos Estados Unidos e por aí vai, é proteger o seu mercado, colocar barreiras tarifárias, usar o seu mercado interno como ativo estratégico para desenvolver uma indústria nacional de fármacos. Então, por exemplo, a pandemia... O que é estranho, porque isso aí me soa como protecionismo, e protecionismo a gente sabe que vai diametralmente contra a ideia de livre mercado. Mas a gente vê, o mercado é livre até a página 2. Com esses países. Deu um primeiro choque. Quando veio a pandemia, essa conversa de livre mercado, de globalização, de fluxo livre das coisas, foi tudo por terra, né? Inclusive, o desnível de vacinação foi brutal. Os países ricos vacinaram primeiro, muito antes, com a cobertura muito maior, e os países pobres, dependentes, subdesenvolvidos, o grau de vacinação foi baixíssimo, né? Aí, depois da pandemia, você tem a própria ascensão da China, que a ascensão da China é o desmentir prático de todos os dogmas neoliberais. Sem entrar no debate se a China é socialista ou capitalista, uma coisa é certa. A China adotou uma política de desenvolvimento anti-neoliberal. Isso é inconteste. Isso é fora de debate, fora de especulação. Então, a própria ascensão da China mostra que uma política com protagonismo no planejamento público, controle estatal do crédito, direcionamento de quais são os setores prioritários para o desenvolvimento industrial, um sistema nacional de inovação com peso do Estado direcionando a inovação, etc., etc., garante que um país se transforme na maior potência industrial do ponto de vista de exportação global de manufatura. Já é a China. A China já é a fábrica do mundo. E é exatamente por isso que a China é tão demonizada na mídia dita liberal. É porque esse modelo é potencialmente perigoso para os interesses dessa classe dominante dos países capitalistas. Então, a China tem que ser demonizada, ela tem que ser pintada como um lugar terrível, um lugar autoritário, um lugar onde as pessoas não têm liberdade. Senão, as pessoas vão começar a ver como as coisas funcionam por lá e vão começar a achar que é um modelo interessante, é um modelo que faz sentido. E eles não querem isso, eles não podem admitir isso.
Além disso, vem o Trump, porque há males que vêm para bem. O Trump é uma desgraça, mas veja, o Trump enterra de vez, a história do Estado mínimo e a história do livre mercado. Assim, o sujeito que, com o Trump, fazendo uma guerra tarifária contra o mundo inteiro, colocando no centro da questão política industrial, o sujeito que vê que essa conversa de livre mercado e de Estado mínimo, ele não é inocente, ele está recebendo para falar um negócio desse, né? Não dá, assim, a gente chegou num estágio da coisa que não dá para acreditar em inocência. Então, eu acho que o ideário neoliberal, ele está perdendo credibilidade no mundo inteiro. O Brasil, a coisa é um pouco mais lenta. O Brasil, a coisa é um pouco mais lenta, porque me parece, acho que 3 coisas associadas. Me parece que o grosso que se chama de esquerda aqui não sabe aproveitar isso, né? Não sabe pegar esses exemplos globais e didatizar para o dia a dia da população. Tanto é assim que no Brasil, por exemplo, quase não se fala do que aconteceu mais na pandemia. Foi outro dia desse, né? Mas isso já meio que deu uma saída da memória do dia a dia do povo e tal. A gente não tem uma política de memória para lembrar o que foi o genocídio contra o povo brasileiro, com mais de 70 mil brasileiros que morreram e que não precisavam morrer durante a pandemia. Isso por um lado. 70 não, acho que ele quis dizer 700 mil. Mas o argumento se sustenta. De qualquer forma, agora eu quero saber de vocês o que acharam dos comentários, tanto do Cobori quanto do Jones, e o que acharam das minhas intervenções também. Escrevam aqui embaixo nos comentários. Também não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o material para trazer mais gente para a discussão. E se quiserem contribuir com o canal diretamente, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão aqui no canto inferior direito da sua tela. Eu agradeço a todos por terem assistido, desejo a todos um bom dia, um grande abraço e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Valeu!